Talvez um dos grandes problemas que a humanidade possua é saber como tratar com as suas emoções. E existem técnicas para fazer com que essas emoções sejam solucionadas, fluídas e com certeza as pessoas passem a viver melhor. E a gente vai conversar com o Dante, que tem uma técnica, que trabalha com uma técnica que faz com que as pessoas se sintam melhor, não é verdade? Sim, esse é o objetivo da análise bioenergética. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o procedimento da análise bioenergética. A análise bioenergética é basicamente a psicanálise do Sigmund Freud, como concebida pelo William Reich, aplicada ao corpo. Ela visa o desbloqueio das emoções, ela visa que a energia flua pelo corpo de uma forma mais fluida, mais saudável, mais honesta, e ela nos conecta com o nosso corpo. Resumidamente, se eu estou conectado com o meu corpo, com os órgãos dos sentidos, eu tenho as ferramentas para me relacionar nesse mundo, com as outras pessoas, com o ambiente, de uma forma satisfatória e saudável. Numa situação onde o casal busca terapia corporal, a gente aproveita a questão do corpo. E, por exemplo, vamos supor que o casal, aqui representado pelo Eduardo, pela Raquel, pessoas que já passaram por processos, a Raquel faz o seu trabalho corporal, é estudante de psico, o Eduardo já fez um trabalho corporal também, um grupo de aproximadamente 1 ano. Vamos supor que eles trazem uma queixa. O Eduardo traz a queixa de que a Raquel, a sua esposa, o desqualifica e o atravessa quando eles estão conversando. Como corporalmente a gente poderia trazer para a Raquel um feedback de que quando ela atravessa a fala do Eduardo, eles não chegam num acordo, isso vai só atrapalhar. Por exemplo, a Raquel e eu vamos falar ao mesmo tempo, um em cima do outro. Então, Raquel, como eu ia te dizendo, tu precisa ouvir o que eu estou falando, porque eu gosto bastante de ti, tu é uma pessoa bem legal e tu tá grossa. Não precisa ficar grossa, fica só relaxada e fala comigo, mas o importante é falar ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente falou ao mesmo tempo, um em cima do outro. É diferente de, por exemplo, eu pedir para que a Raquel fale e eu só escuto. Enfim, exercícios corporais que trazem a questão, que apontam caminhos, que apontam soluções. É um exercício onde a gente usa só a fala e onde a gente está sentado. A maioria dos trabalhos corporais se dão deitados, se dão com as pessoas deitadas ou fazendo movimentos que expressam corporalmente as emoções que a gente precisa tocar. Por exemplo, o Eduardo se sente controlado pela Raquel, ou ele tem dificuldade em se entregar à esposa. Vamos supor, né, que eles são namorados, companheiros, e vamos supor que no ato sexual ele não se entrega, ele faz aquele ato sexual duro, sem amor, ele tem dificuldade de entregar o coração para a esposa. A gente pode propor uma prática onde corporalmente ele vai se entregar à esposa, Raquel no caso. Por exemplo, vamos supor que o Eduardo traz uma questão para a terapia de que ele tem dificuldade em se entregar para a esposa dele, no caso a Raquel. Um trabalho interessante é o Eduardo relaxar e a Raquel conduzi-lo pelo espaço. Nesse processo a gente vai descobrir onde está o bloqueio do Eduardo, qual a dificuldade em ser conduzido, em se entregar. Talvez a Raquel seja grosseira, seja ríspida na condução. Talvez na infância dele, a mãe, a irmã, a pessoa que o conduziu foi muito dura. Enfim, nesse processo de condução a gente vai tentar desfazer esse trauma, a gente vai tentar reconfigurar o sistema dele para que ele veja que é possível se entregar, que é gostoso se entregar. E assim tentar refazer um pouco essa questão da entrega para o Eduardo, e é muito mais gostoso uma vida com a entrega, com o coração aberto. Por exemplo, num trabalho individual, né, falamos bastante do trabalho com casais, vamos agora para um trabalho individual. Na bioenergética, o Alexander Lowen desenvolveu esse stool, esse banquinho,
que é um local que o cliente tem para abrir o peito, relaxar a couraça do peito. O Eduardo, por exemplo, vamos supor, ele traz uma questão que ele tem dificuldade em sentir, que o filho dele diz que ele é muito ríspido, que ele não sente as coisas. Então eu convido ele para vir ao stool, ele já conhece o stool, ele já se deita, senta, se acomoda lentamente, ele solta a cabeça na almofada. Na região do peito, a região do coração, ó, ela está sendo aberta pelo stool. Ele relaxa, respira abrindo a garganta, fecha os olhos, oxigena o coração e isso possibilita que o peito dele se abra. O terapeuta nesse momento toca o coração com delicadeza e propõe que ele faça contato com o coração. E assim ele pode talvez se conscientizar de alguma emoção, de algum impulso que antes era inconsciente e se libertar dele. Por exemplo, a Raquel, numa sessão individual, traz, vamos supor, um tema, uma proposta, ela precisa trabalhar a relação dela, sei lá, com a mãe. Ela teve uma discussão com a mãe e ela teve vontade de dizer várias coisas para a mãe que ela não disse, por respeito, por dificuldade também, a situação estava tensa. A possibilidade de colocar o espaguete nas costas abre um pouquinho o peito, não tão forte quanto o stool, o exercício trabalhado anteriormente, mas já abre o nosso peito. A cabeça, no mesmo nível do coração e da sexualidade, diminui um pouco o controle mental sobre o nosso corpo. Então a gente tem a Raquel deitada, sentindo a segurança do chão, a gente sempre pede para o cliente colocar as plantas das mãos voltadas para cima. Agora o procedimento é pedir para que a Raquel respire, para que a Raquel solte o corpo, para que ela sinta o corpo se esparramar, o corpo derreter. Nesse momento, a gente pede para que ela sinta o peito, oxigene o peito. Por exemplo, visualize a mãe dela, visualize os olhos da mãe dela, o terapeuta com a mão no coração, com a mão no peito. Após a mobilização do tecido muscular desse anel, né? A gente tem os 7 anéis da couraça haitiana. Após soltar um pouco o peito, o terapeuta pede para que ela sinta o coração, visualizando a mãe dela. Que impulsos vêm, que vontades vêm, que movimentos vêm. Vamos supor que a Raquel sente uma traição da mãe. Vamos supor que ela se sentiu traída. É um momento para que ela fale, visualizando a mãe dela e ela interprete, teatralize, e ela fale alguma coisa para essa mãe. Mãe, eu me senti traída por você, eu esperava o seu amor, eu esperava a sua aceitação, se esse for o caso. Enfim, essa é uma forma de trabalhar as emoções também. Bom, o que a gente teve aqui foi uma vitrine, foram exemplos da vasta forma de trabalho que a gente tem dentro da terapia corporal, que é a abordagem criada pelo William Reich, desenvolvida pelo Navarro, pelo Alexander Lowen, baseada na psicanálise do Sigmund Freud. E eu sou suspeito para falar porque eu me beneficio muito do trabalho, eu sou cliente da terapia corporal, trabalho com ela, mas a minha experiência de vida, a contribuição que eu tenho é que o trabalho corporal ele é realmente concreto, ele é funcional, ele chega no ponto e ele é muito moderno, muito contemporâneo. Ele traz as emoções para o concreto e para mim é a melhor forma de trabalho e pode beneficiar muito o ser humano, principalmente o brasileiro, que é um ser corporal, que é um ser humano muito corporal.